Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigada Nossa, mesmo. De coração. a gente que agradece muito ter você aqui com a gente, compartilhando, né, as informações que você vai trazer e ajudando, né, nesses meninos, nesse crescimento. Para a gente é muito importante a sua presença aqui. O Matheus, ele é professor de História do Patrus, a Sim, Jéssica, sim. professora de Sociologia também. O Patrus é uma escola pública estadual aqui em Juiz de Fora, né? E a Jéssica, né, professora de Sociologia e eu, professora de Biologia. Então, a gente, né, tem um projetinho na escola, que é o PIBID, e desde o ano passado que a gente vem pensando nesses encontros, né? A gente tem promovido alguns encontros com os alunos, encontros presenciais, mas aí esse ano, né, com a pandemia, então a gente está resolvendo fazer esses encontros virtuais, para a gente trabalhar com os alunos essas questões em relação à escola pública, em relação à universidade, ao acesso à universidade, à permanência na universidade, porque, assim, a gente sabe que não é o desejo de todo mundo, mas para aqueles que desejam, a gente gostaria que eles tivessem, sim, esse acesso à universidade, né, ao curso superior, que a gente sabe que é muito importante. E nós sabemos que, né, essas minorias, né, elas realmente elas não chegam à universidade. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso, né? Sobre esse acesso permanente ao mercado de trabalho. E a sua contribuição vai ser bastante importante aí para a gente, né? E para os alunos, com certeza. Perfeito, que honra estar dentre gigantes, né? Cris, Jéssica, Matheus, parabéns aí pelo trabalho e pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que construir mesmo esses caminhos, esses espaços para os alunos, porque isso também potencializa as ações deles e, sobretudo, também o ser humano, né? Porque a gente constrói aqui também uma narrativa de pensamento mais crítico, né? Que infelizmente nas escolas de rede pública falta bastante, né, por conta dessa falta de assistência do governo, que aí isso se reflete no profissional, e aí vocês sabem de toda essa desigualdade que acontece dentro desse âmbito, né, e das mazelas que tem muito mais do que eu, porque vocês são os docentes, mas para mim estar nesse espaço contribuindo com vocês e com os alunos é uma honra. Acho que daqui a pouco vai ter um momento de se apresentar e tudo mais. Eu falo um pouquinho de mim também, um pouco enfim, das minhas experiências, né, da minha atuação, mas eu fico feliz de chegar aqui e saber que de alguma forma eu posso contribuir com vocês. E eu amo falar com jovens, com adolescentes, porque eu fico pensando se na minha época eu tivesse alguém com o meu perfil falando comigo, talvez muita coisa teria mudado na minha vida. E aí, dentro disso, dessa minha fala, eu fico pensando o quanto é importante, né, o papel que a gente tem na vida dos adolescentes, dos jovens e vice-versa, né, porque a gente também está aprendendo a cada dia, né, tá crescendo e, enfim, evoluindo todos os dias. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui com vocês. Espero também crescer, né, sair daqui maior do que eu entrei dessa conversa. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou professor de História, né, Matheus Fernandes, da Rede do Estado aqui de Minas, da Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza, aqui de Juiz de Fora. Aceitei aí esse convite, né, estou muito grato, é uma grande satisfação, os convites que a professora Cristiane, a professora Jéssica fizeram, né, atendi prontamente, ainda mais sabendo que é poder compartilhar ideias, dialogar, debater aqui, né, com essas representações aí dos movimentos, dos coletivos, né, a nossa ex-aluna Jéssica, né, a Letícia, né, que também atendeu prontamente o nosso convite, né, uma satisfação. A minha formação é História, formei aqui mesmo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou do Norte Fluminense, sou da cidade de Itaperuna, né, do estado do Rio, e vim para cá já há um bom tempo fazer a faculdade, me formei aqui em História, depois prossegui na cidade, né, dando aula,
fazendo parte aqui da escola, né, da rede do Estado, no concursado aqui em Juiz de Fora mesmo, então eu não deixei a cidade depois de formado, continuei aqui trabalhando. Depois fui para o mestrado na UFRJ, no Rio de Janeiro, em História Social. Logo depois também ingressei no doutorado em História também na PUC de São Paulo, né, na Pontífice Universidade de São Paulo, onde eu tirei o título de doutor aí em 2014 e permaneço nas atividades como pesquisador, mas também como professor na Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza, certo? Agora posso passar a palavra aí, né, a Letícia e a Jéssica podem ficar à vontade aí para se apresentarem. Me apresentando rapidamente, eu sou a Letícia Gabriela, tenho 24 anos de idade, nasci e cresci aqui na Zona Leste de São Paulo, tenho uma formação técnica em administração de empresas e hoje sou bacharel em Direito. Eu tenho uma atuação ativista social na Educafro desde 2014. A Educafro é uma instituição que ela luta por igualdade racial por meio da educação, e foi lá, então, que eu consegui pleitear minha bolsa 100% para hoje estar formada no curso de Direito. E a Educafro é uma escola de lideranças, a Educafro é um espaço que fomenta políticas públicas voltada para as pessoas pretas e pobres. Foi o meu espaço de potencialização, né? Então, hoje eu digo, se estou aqui é por conta dessa oportunidade de ter conhecido essa instituição tão poderosa e que, de fato, transforma a vida de muitas pessoas que vêm de classes mais baixas, né, como o meu perfil de mulher negra da periferia. Hoje eu tenho uma atuação de construção política, né, no meio dessa caminhada eu entendi o quanto é importante a gente buscar por transformações sociais e elas perpassam diretamente pela política brasileira. E aí, então, eu tenho me dedicado uma boa parte de projeto de construção para essas ações sociais e ações políticas também. Mas hoje eu me coloco muito aqui no espaço mesmo de Letícia Gabriela, como uma pessoa que é uma jovem que teve que ter acesso também a essas inclusões das políticas públicas, né? E como alguém também que atua para mudar minimamente a sua realidade para buscar trazer mais oportunidades para pessoas como eu, assim, né? Como nós estamos aqui em sua maioria. Gostaria muito também de saber um pouco mais do perfil das pessoas que estão aqui com a gente, porque eu acho que esse espaço de troca também é muito importante. Dizer que que além de falar, eu estou aqui também para aprender, assim. Então, muito obrigada pela acolhida. Boa noite, gente. É um prazer estar fazendo parte da live. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou ex-aluna do Patrus, estudei no Patrus de 2014 até 2017, que é equivalente ao meu nono até o terceiro ano. No ano de 2017 eu ingressei na Universidade Federal de Juiz de Fora, através do PISME, e foi quando eu entrei em contato com a poesia marginal e a literatura no aspecto geral. Sou integrante do coletivo Vozes da Rua, para quem não conhece, é um coletivo negro da cidade de Juiz de Fora. A gente tem uma história muito grande com o movimento social e a gente está na atuação pelo direito das minorias mesmo, principalmente das mulheres negras e pessoas periféricas, e a gente tenta conquistar o nosso espaço através da arte. Então a gente se manifesta de várias formas, com dança, poesia, crônica, tudo que a gente pode juntar para acrescentar na nossa experiência coletiva. Uma coisa que a gente sempre fala é que o empoderamento é coletivo, então a gente faz um trabalho junto para que a gente consiga obter resultados e estar influenciando as pessoas da forma que a gente consegue, para que as pessoas também tenham uma conexão com a arte e que elas estejam se inserindo nesses espaços. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite e estamos aí para o diálogo. O tema da nossa conversa de hoje é o acesso das minorias às universidades públicas e mercado de trabalho. E para fazer essa discussão, eu acho que é importante fazer uma análise histórica, né? Como a gente vem, né, nesse país, que é o Brasil. E eu sempre gosto muito de pontuar esse período que
nós tivemos de construção, né, de como o nosso país foi construído. Não foi da melhor forma possível, porque para quem procura pesquisar um pouco mais como se deu essa construção do nosso país, a gente sabe que foi de uma maneira bastante violenta, né, porque a gente constrói, então, um país através de uma estrutura escravocrata, né, que chega aqui dominando as terras e aí tira os espaços dos nossos povos originários, que são os índios, de fato, pessoas que são os donos dessas terras e que acabaram sendo suprimidas, né, por a atuação dos europeus que vêm para cá e aí, mas também como mão de obra escrava afrodescendentes, né, no caso africanos, porque afrodescendentes acabam sendo nós, depois de construída aqui, então, e nós chegamos depois. Dentro dessa estrutura, eu gosto de fomentar essa questão da questão da escravatura do país, se reflete também muito na questão do quanto essa estrutura contribuiu para que fomentasse toda a estrutura de relação de poder desigual que nós vivemos hoje no nosso país, e que se resultasse também nessa atuação do racismo, né? E as minhas falas são sempre botadas no recorte de raça e gênero, porque a gente precisa começar a resolver alguns problemas. Enquanto a gente não fizer esses recortes, vai ser muito difícil da gente avançar. Então, hoje a gente vive em um dos países mais desigual do mundo, um dos países que é o mais racista, machista e homofóbico. Isso é importante de ser dito, né, para que a gente também entenda e se conscientize de como a gente pode enfrentar esses problemas, né? E dentro desse cenário de contexto histórico, a gente, né, pegando os dias atuais, a gente está numa luta muito grande, que é a luta antirracista. E essa luta antirracista é exatamente isso, assim, você não ser racista, mas muito mais do que você se declarar não racista, é você também não contribuir com atitudes racistas. E dentro desse processo de desigualdade social e racial, a gente teve um impacto direto na educação. Na Educafro, que foi espaço que eu, então, me encontrei com a minha negritude e participei dessa formação, então, social e política, eu li um texto que foi texto que mudou muito a minha trajetória. Os 7 atos oficiais que colocaram a população negra na marginalização. E lá você tem várias leis, uma delas é uma lei que pontua que os negros eram considerados, então, pessoas não capazes de frequentar a escola. E durante um bom tempo, negros eram proibidos de acessar os espaços educacionais, porque eram considerados leprosos. Para quem quiser se aprofundar mais nisso, né, porque hoje o nosso papo vai ser muito voltado nessa questão mais geral, mas para quem tiver interesse em se aprofundar nisso, pode pesquisar no Google os 7 atos oficiais que marginalizaram a população negra. É um documento escrito pela Educafro e que traz essas informações. E aí, dentro desse contexto, quando a gente olha para a questão educacional e faz essa análise de racial, né, a gente percebe que no ensino básico a gente tem um certo equilíbrio de pessoas negras e brancas que estão dentro das escolas, mas quando a gente avança para o ensino superior, a gente percebe que esse número muda drasticamente e as pessoas negras representam menos, né, de 50% das pessoas que ocupam esses espaços. Isso se reflete, né, para fazer essa reflexão e a gente entender os motivos disso, muito voltado na questão mesmo do racismo que existe, dessa estrutura racista, e contribui com o racismo estrutural e institucional. De forma resumida, o racismo estrutural é um racismo, então, que ele se desenvolve de acordo com a estrutura. Então, como eu disse para vocês, o nosso espaço, né, de construção de país foi feito, então, pelo trabalho escravo, e isso foi vindo de forma estruturante, porque quando se aboliu a escravidão, eu digo, entre aspas, foi uma falsa abolição da escravatura, porque aboliu a escravidão, não se deu condições para que aquelas pessoas se recolocassem na sociedade, simplesmente abandonou. E aí,
tudo isso, todo esse reflexo contribuiu para o racismo estrutural, que acontece de forma estruturante. O racismo institucional está ligado às instituições que deveriam, então, proibir, né, ações discriminatórias, ações mesmo de desigualdades, eles acabam fomentando. Uma dessas estruturas que fazem isso muito e que está muito em alta é a questão das ações de violência policial. A polícia, então, é um espaço que é uma instituição que acaba, de certa forma, repetindo, né, produzindo o racismo. Então, de forma bem objetiva, coloca essa diferença do racismo estrutural e institucional. Dentro disso, quando a gente caminha para as universidades, a gente vai falar de políticas públicas, a gente fala exatamente dessa barreira que o racismo coloca para que as pessoas negras e pobres tenham maiores dificuldades de acessar esses espaços, né? E aí, essa reflexão, a gente com o tema voltado à questão de políticas públicas, e quando eu falo de políticas públicas, eu falo de conjunto de programas e ações e decisões que vêm por parte dos governos, né? E aí pode ser governo estadual, municipal ou até nacional. E essa participação de construção de política pública conta diretamente ou indiretamente com a população. Então, quando a gente vai falar de política pública, é uma ação que vem, um conjunto de programas e ações e decisões que vem pelos nossos governantes, mas que ela deve ter, sim, uma participação da sociedade. E dentro disso, pegando essa pirâmide, né, da relação do cidadão, do governo e do Estado dentro dessa construção de políticas públicas, as políticas públicas, elas vêm para poder sanar problemas, né? E aí, que é isso, assim, né? Então, a gente tem a falta de acesso de pessoas pobres e negras em algum espaço de poder. Aqui, como exemplo, a gente pega as universidades. O que a gente faz para melhorar isso? A gente cria as cotas raciais, por exemplo, e sociais. Então, hoje, as cotas raciais e sociais é um exemplo de política pública. E aí tem muita gente, que é natural, que é contra essa medida. Que fala, nossa, geralmente as pessoas que são contra usam o argumento. Nossa, porque as cotas vão acabar dividindo, porque as cotas trazem racismo, porque as cotas não contribuem, porque as cotas não é meritocrático. Mas o que acontece? Nesse processo de se criar cotas, é um processo de política pública que visa, então, incluir pessoas que historicamente foram excluídas de espaços. E aí, as cotas vêm como um mecanismo de reparação social. E esse também é um trabalho que é focado nas políticas públicas. Então, de forma prática, eu trouxe a questão das cotas para falar, então, o que é uma política pública. Dentro desse processo de falar, né, do tema dessa questão de políticas públicas, né, no acesso das minorias nas universidades, foi necessário, então, buscar esse mecanismo das cotas, tanto sociais quanto raciais, para garantir que pessoas negras e pobres minimamente teriam acesso a esses espaços. E por que garantir isso? A gente sabe que aqui no Brasil, a gente trata de uma palavrinha de uma forma bastante desonesta. E eu vou explicar o porquê. Que palavra que é essa? Meritocracia. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa meritocracia, de que você deve conseguir as coisas com mérito, de que você está no bom lugar ou no mau lugar, porque ou você teve mérito ou você não teve mérito. E falar de mérito no Brasil é muito desonesto, porque a gente vive num país muito desigual, extremamente pobre, que não dá condições iguais para que as pessoas compitam, né? Para que elas tenham as condições de competir no pé de igualdade. Esse pé de igualdade é partindo do princípio que elas saiam do mesmo ponto e consigam, de fato, atingir um lugar. E aí, dentro disso tudo, né, dentro dessa... E aí eu uso desonesto, porque muitas pessoas, principalmente o capitalismo, faz a gente pensar muito nessa questão da meritocracia, né? E aí eu não estou criticando diretamente o sistema, mas é como uma parcela desse sistema é bastante selvagem, né? Porque faz a gente acreditar que às vezes a gente não chegou lá porque a gente não teve mérito. E às vezes não é isso. Às vezes não teve preparação, às vezes não teve formação, e muitas das vezes não teve oportunidade.
Então, dentro desse contexto, falar de políticas públicas, pensar ferramentas que se colocam à disposição de resolver problemas sociais, né? E aí, políticas públicas, envolvimento de ação, de movimentos sociais, de ONG, de terceiro setor, né? Desse terceiro setor e de rede privada, mas sempre pensando no interesse público, né? Então, por isso que tem política e público junto na mesma frase, porque as PPs, né, para quem tem mais intimidade, trata a política pública como PP, ela é focada nesse interesse público. E aí, fazendo, então, um resumo disso, é importante dizer que quem tem o poder de ajustar essas políticas públicas são os nossos governantes. E aí, esse espaço, aí por isso que eu falo, o quanto também é importante a gente discutir sobre política, porque tudo que a gente vai falar da sociedade, resolver, passa pela política, né? E aí, dentro disso, para se construir as políticas públicas, é feito pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, a maioria são vereadores, deputados estaduais, federais, e aí quem executa é o Poder Executivo. São, então, os nossos prefeitos das cidades, que eles podem executar as políticas públicas. E por que é tão importante da gente falar isso, assim? Porque muitas das vezes a gente sabe que tem um mecanismo, mas não sabe por onde ele caminha ou por onde ele perpassa. E aí, falar de políticas públicas é falar de uma dimensão, então, que nós temos dentro dessa estrutura, que para que ela aconteça, essa política pública, ela também precisa ser aplicável. E para ela ser aplicável, passa por diversos caminhos. Passa pelo caminho, então, se pensar na política pública, lembrando sempre, né, que a política pública, ela vem por conta de uma demanda social. Então, ela vai nascer de uma falha que existe, até de uma relação de conflito, ou de algo que precisa ser ajustado e sanado, para poder, então, trazer, de certa forma, uma solução ou tentar diminuir impactos ruins, né? Então, quando se nasce uma política pública, vem de uma demanda social. Eu não sei se vocês percebem que, às vezes na rua da casa de vocês tem buracos, e aí, de vez em quando, a prefeitura vai lá e faz, né? O buraco. Mas a gente paga taxas para isso, né? E isso é um tipo de política pública. E aí, dentro desse contexto, então, geral do que é política pública, falar de política pública, então, no ensino superior e no mercado de trabalho, é buscar medidas de inclusão para buscar maior, então, diversidade e representatividade nesses espaços. E aí, o que é necessário se fazer isso? Porque, como eu disse anteriormente, a gente vive em um dos países mais desiguais do mundo, que contribui, né, que é levado por uma lógica racista e machista, e acaba, então, colocando barreiras para que as pessoas acessem, né? Isso é muito real, né? Para quem está aqui, sobretudo as mulheres, sabem que o machismo, ele afeta a gente de várias formas. Para quem é pobre aqui, sabe que também, né? A gente que está nos extremos das periferias, nós sabemos que as informações e os acessos chegam para a gente de uma forma muito mais reduzida, isso quando chega. E aí, dentro desse contexto, falar da importância de política pública é a gente entender o quanto a gente precisa, além de pensar nas políticas públicas, acompanhar essas políticas públicas, que é fiscalizando. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, nós criamos as cotas raciais, e no primeiro momento teve muitas críticas, mas que depois de 10 anos, vendo a lei, a aplicação da lei, ela foi potente, porque colocou pessoas pobres e negras nas universidades. Hoje, as caras das universidades públicas são outras por conta das medidas das cotas raciais. E aí, dentro desse processo, né, a gente percebeu, então, o êxito dessa política pública. E, para além disso, a gente, então, percebe que ela deve ser algo bem como uma reparação e que ela não deve ser algo também que é para sempre. Então, se não houvesse uma sociedade tão desigual, talvez a gente não precisasse dessa política pública. E aí, se fazendo, então, minimamente essa reparação, a gente percebe o poder dessa política pública, só que quando eu falo dessa questão de fiscalizar, a gente teve o sucesso das cotas e o nosso, não vou falar que é um insucesso, mas a nossa dificuldade hoje são as fraudes nas cotas raciais. E aí, esse processo de
esse processo de fraudes, ele acontece de forma bastante descarada, assim, né? Pessoas, então, que têm condições de chegar, então, no ensino faculdade pública de forma muito mais fácil e acessível, acaba se utilizando das cotas raciais para poder fraudar o sistema. Por ruas escuras, mulheres eram abusadas e por ruas claras, hoje ainda são violentadas. Quando tenta dizer alguma coisa, é silenciada. Ao contar para alguém, é questionada e julgada como errada. Aquele short não era adequado e o decote, exagerado. Faltam ouvidos para escutar o que dizemos, uma justiça realmente justa é o que queremos. Tentam censurar o que sabemos e nos empurram goela abaixo o consumismo e seus venenos. Moleque novo passando fome, tentando crescer e virar homem. A mãe rezando em seu nome porque sabe que na favela cada dia alguém some. Garrafa de pinho-sol te leva pro xadrez. Esse é o sistema que só favorece burguês. Cota racial não é privilégio, é direito. Merecemos respeito. A maldade anda fardada e é idolatrada enquanto nos protestos nos descem a porrada. País onde saber matemática e física é vantagem, mas saber história e filosofia é vantagem. Durante o tempo todo, chacinas, tentativa de silenciar as vozes das esquinas. Para o Estado não tem valor o que o professor ensina, só a quantidade que cada político consegue de cocaína. Ejacular nas minas dentro do ônibus não é constrangimento. Justiça não existe, real capajeste sai isento. Quantas vezes forem necessárias eu tento e rimando para deixar transparecer o descontentamento. Reconhecer. Reconhecer é diferente de conhecer. Tem gente que não entende que sozinho não dá para crescer. Enquanto tu escuta esse poema, morre mais um. Dá para contar nos dedos os direitos que a gente realmente tem. Nenhum. Fascista na presidência, enquanto gente ignorante aplaude, diz que mulher de saia é indecência. Defender ditador não é errado, né? Errado é querer ter o direito de escolher o sexo da pessoa que está do seu lado. Desigualdade por todo canto. A cada instante uma mãe em prantos, batalhando sozinha para colocar comida no prato, enquanto grandes indústrias fecham contratos. Escravidão não foi abolida, hoje ainda existe, só não é percebida. A cada segundo uma criança concebida sem ter a figura do próprio pai na vida. Por trás do sorriso sempre tem muita coisa envolvida e escondida, crítica social. Faço pela minha gente que não merece ser tratada como desigual. Saravá, poesia marginal. É importante ressaltar que por baixo da carne, a cor de todo mundo é igual. Vou falar um pouquinho sobre o coletivo Vozes da Rua, que surgiu no ano de 2007, devido ao fechamento da rádio comunitária Mega FM, né? Era uma rádio que tinha programas de cultura marginal, da poesia, do hip hop, programas sobre samba, funk. Era um conjunto de programas que expressavam as manifestações das minorias da sociedade. E essa rádio foi fechada no ano de 2007. Essa rádio era do bairro Santa Cândida. E o coletivo Vozes da Rua surgiu para continuar o trabalho que era feito nessa rádio, ocupando os espaços públicos, principalmente em escolas e eventos como o Agosto Negro, que é um dos nossos eventos principais, onde o coletivo estuda sobre um tema específico a cada ano, e em seguida vai em escola e outras instituições para dividir o conhecimento que a gente aprendeu, né? Que a gente estuda um tema específico e aí a gente vai passar esse conhecimento, porque a gente se baseia nos 5 elementos da cultura hip hop, sendo esses elementos o break, que para quem não sabe é uma dança, grafite, rap, DJ e informação, sendo a informação o nosso objetivo principal. Eu comecei na poesia, na verdade, quando eu tinha 17 anos, foi no ano de 2017, e foi quando eu percebi que a arte, ela traz um meio alternativo de expressão. Então, através da dança, da escrita, pintura, seja lá o que for, costura, desenho, etc., a gente consegue criar uma forma de se manifestar. E eu acho muito importante essas expressões artísticas, porque elas trazem à tona a nossa revolta com a sociedade em que a gente está inserido, e elas denunciam o que a gente quer falar, mas não sabe exatamente como falar. Às vezes a gente fala sem ser com palavras, né?
como eu disse, por meio da dança, de uma pintura. Então, eu acho muito importante denunciar isso através de meios artísticos. A gente sabe que existe uma estratégia de sabotagem às minorias, principalmente quando a gente pensa em universidade pública. E quando a gente estuda em colégio público, a gente acaba pensando, a gente acaba vendo a universidade muitas vezes como idealismo, né? É como se fosse uma coisa ultra distante da gente, como se a gente tivesse a 1.000 metros, 500 milhões de metros de distância, 1.000 ainda é pouco, e é como se alguma coisa estivesse empurrando a gente para trás, sempre, a todo instante. A gente vê isso principalmente na falta de recurso nas escolas públicas. É uma estratégia de sabotagem, de fato, que a gente enfrenta. A gente está diante dessa estratégia e a gente pode ver isso, por exemplo, o professor quer fazer uma coisa diferente e tal, não pode usar um data show, porque às vezes não tem um data show, ou às vezes tem um data show para 20 professores dividirem o data show. Como a Letícia falou, a questão das ruas cheia de buraco, poxa, a gente paga imposto, né? Nossos pais pagam impostos e a gente não tem direito a nada praticamente. A gente não tem um laboratório da hora, a gente não tem recurso de fato. Uma coisa muito importante que eu penso é que a partir do momento em que há uma estratégia de sabotagem às minorias, a gente tem que saber criar estratégia contra a estratégia que nos combate. Porque eu acredito que estratégia se combate com estratégia. Achei muito interessante essa fala da Letícia. Como ela mesma disse, é muito importante a gente estudar política, conhecer a sociedade e revogar pelas políticas públicas. Mas a gente tem que fazer essa revogação através do coletivo, do conjunto. Porque quando a gente se junta, a gente consegue expressar uma força muito maior e a gente consegue buscar e conquistar os objetivos. Então, por exemplo, uma estratégia pequena, vou citar uma estratégia pequena, porque a gente pensa que às vezes estratégias são coisas mirabolantes, mas vamos supor, eu sou muito boa em história e eu tenho um amigo que é péssimo, né? Eu tô falando isso no quesito escolar, ensino médio, fundamental, enfim, eu sou muito boa em história, eu tenho um amigo que é muito ruim, mas eu sou muito ruim em matemática e ele é muito bom. Então, a partir do momento que a gente se junta, a gente cria uma rede colaborativa. O que eu quero dizer realmente é que a partir do momento que a gente se une em grupos, a gente consegue conquistar nossos direitos. Aqui no caso, eu citei o coletivo Vozes da Rua, que foi um grupo que me acolheu no ano de 2017, quando eu tinha muitos questionamentos e muita coisa, muita informação armazenada, mas eu não sabia o que fazer com isso. E através do coletivo, eu criei coragem para poder me expressar e revogar pelas coisas que eu achava que estavam erradas, né? Então, eu estou citando aqui o exemplo da cultura marginal. E a gente às vezes pensa, poxa, mas o que vai mudar eu fazer isso, né? O que vai mudar eu fazer uma poesia? O que vai mudar eu escrever uma música? O que vai mudar eu me manifestar artisticamente? Sozinho eu não vou conseguir mudar o mundo. Só que a partir do momento em que a gente começa uma mudança dentro da gente, que a gente percebe o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente tenta, de alguma forma, se expressar, denunciando as coisas que estão incomodando a gente já está mudando alguma coisa. E isso é muito importante. Também é muito importante saber que a gente não está fazendo isso sozinho, sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa também. Então, por menor que seja
por menor que a gente pense que é uma coisa que a gente está fazendo, às vezes essa coisa está mudando a vida de alguém. Então, uma coisa que eu gostaria de falar é para vocês aí que gostam de fazer alguma coisa, seja lá o que for, sei lá, uma dança, você gosta de tocar violão, você gosta de poesia, literatura, você gosta de escrever, mas se você tem vergonha, cara, não tenha, né? No início é normal a gente se envergonhar, mas é muito importante. Essas manifestações são muito importantes. E o empoderamento, ele é coletivo, principalmente a luta. Nossa luta tem que ser coletiva também. Mas o papo é sério e, infelizmente, a escolha não está só a seu critério. O bem material que a gente tanto ama aqui não vai junto quando a nossa última parada é o cemitério e quantas coisas passaram enquanto a gente não fez nada. Só que a cada final é uma nova retomada, mas cansa. E quem não tá ligado sempre dança. Enquanto escrevia esses versos, deputado estão tudo na França, roubando dinheiro de família pobre e deixando sem comida as crianças, as mesmas que correm descalças nas ruas de pedra sem nem saber o que é herança e são centenas de sonhos no país do futebol, onde a cada esquina um enquadro que te corta como cerol e a arte em trocos de moedas no farol. A vida se transforma a cada pôr do sol, mas nada disso é sobre resolver problemas só por baixo do lençol. Independente de qualquer veste, tem que respeitar, porque nós não pedimos para ninguém determinar a roupa que devemos usar. Desde pequeno eles te ensinam que a vítima é culpada e o inocente é o estuprador, que não controla os seus desejos, porque foi ela quem provocou, são meus orixás por mim nas ruas por onde passo, principalmente à noite, porque se depender da PM é só açoite. Nossa carne não é material para exposição, não pense que estamos à sua disposição. Mulher não é obrigada a aceitar a sua imposição e estava errado. Quando te ensinaram que o nosso lugar é na frente de um fogão. Esse é o mundo contemporâneo, com heranças do patriarcado. E a gente tem muito mais valor que o preço que nos colocam em seus mercados. País onde mais mata quem deveria zelar pelo inocente. Esse é o Brasil. Matam gente da gente e a justiça finge que não viu. Quem disse que isso é democracia, mentiu. Caminhos escuros seguem nos torturando, são várias perguntas e as respostas eu estou buscando, questionando, investigando. O inquérito que me acusou por não me encaixar nos padrões não é Enem, mas me fecharam os portões. Ainda hoje a tortura rola em becos e porões. A própria sede da polícia militar é constituída por vilões que nos taxam de ladrões. E a prisão que muitas vezes vem sem audiência só por ser preto e morar na favela. Quando cortam a energia, tudo funciona à luz de velas. Xamã. Naves espaciais são caravelas, eu vi extraterrestres brancos em 1500. O cachimbo da paz virou o cachimbo da guerra e mataram meus soldados com simples movimentos. A corrupção começa na chegada com o intuito de colonizar um lugar que nunca solicitou ninguém para alegar a necessidade de cristianizar. A verdade é que quem está no poder não se importa com o cidadão, vem sempre com a desculpa de preservar a nação. Bandido de verdade transita no planalto e rouba mais que qualquer facção, mas nada disso sai claro no jornal, porque faz parte da manipulação. Às vezes, em algumas escolas, nos empurram conteúdos que geram alienação e depressão, mas ninguém se dá conta disso enquanto uma das maiores fontes de informação continua vindo de meios como a televisão. Porque, geralmente, o que você acha que te oferece um olhar amplo é o que mais cega a sua visão. Valeu, galera.